Olá, quaquezinhos! Tudo bom? Bom, talvez não tanto, né? Com todo esse rolê de coronavírus, Covid-19, sei lá o que no mundo, tá todo mundo meio desesperado e tal, e você que vai prestar vestibular esse ano deve estar, meu Deus, e se esse troço cair na minha prova? Calma, é por isso que eu estou aqui. Talvez você esteja se perguntando, poxa, será que pode cair no vestibular? Pode cair no Enem? Não pode? De que forma? Calminha aí que eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é, o que a gente já sabe, o que a gente não sabe, de que forma isso pode cair na sua prova. Bom, a primeira coisa a ser falada é que dificilmente, quase impossível eu diria, isso vai cair na sua redação, por exemplo. Porque o governo não vai querer dar margem para você falar, por exemplo, que o sistema de saúde do Brasil é deficitário, não é mesmo? Então, numa prova modelo Enem, é quase impossível cair, por exemplo, como tema da redação. Pode ser que ocorra? Pode, tudo pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Muito provavelmente, se ele for cair na sua prova, ele vai cair meio que contextualizado em alguma questão, sei lá, de biologia, no meio de alguma questão de história, e até talvez numa questão de matemática, por que não? E para você saber responder essas questões de forma bem legal, até mesmo talvez se você quiser citar em algum momento da sua redação por algum motivo, embora tome cuidado para não falar muito mal do governo, porque por mais que você goste ou não goste do governo, tanto faz. A prova, quem está corrigindo, você não conhece a opinião política dessa pessoa que vai corrigir sua prova, então toma cuidado sempre, beleza? Bom, mas o que é isso? Como começou e tal, tal? Beleza. O coronavírus, ele começou lá na China e tal, os boatos que tem a ver até com os morceguinhos e pá e pá, né? E, bom, ele começou lá pequenininho, pá, em Wuhan, bababá. Daqui a pouco a OMS já estava falando que era uma pandemia. E a gente que nunca tinha ouvido falar em pandemia, que achava que tinha a ver com panda e tal, gente, não tem a ver com panda. Pandemia é basicamente uma epidemia a nível mundial. Em março de 2020, o coronavírus foi considerado uma pandemia, a Covid-19, que é a doença, né? E esse vírus, ele é causado pelo vírus SARS-CoV-2. Olha que nome bonito, né? Não dá nem para falar, mas enfim, esse é o nome do vírus que causa a doença. E a Covid-19 é uma doença respiratória, digamos assim, né? Um pouquinho mais grave que uma gripe. E acho que a essa altura a gente já conseguiu entender um pouquinho melhor, embora a gente não saiba tudo sobre, e até eu já vou falar antes, hein, gente? Qualquer coisa eu peço desculpa caso daqui um tempinho, poxa, vão lançar outras informações, vão descobrir mais coisas sobre o vírus, e muito possivelmente o meu vídeo vai ficar desatualizado, e talvez tenha uma ou outra informação que não bate, mas o que eu tô falando é com base no que nós sabemos hoje, em abril de 2020, beleza? Mas de que forma que é transmitida essa doença? Essa doença hoje ela é transmitida por gotículas de saliva, e elas podem se propagar antes mesmo de você começar a ter os sintomas da doença. E acho que esse é um dos pontos mais críticos do coronavírus. Porque talvez, por exemplo, pode ser que eu tenha a doença aqui e eu não sei. E por não saber, se eu for uma pessoa descuidada, eu vou lá na rua, vou lá na padaria e falo com a dona velhinha lá, pegou de mim e eu nem soube que eu tinha. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Então, mesmo que você não tenha sintomas, fica em casa. Bom, e quais são esses sintomas, né, afinal? Bom, o primeiro caso é o que a gente acabou de falar. Você pode ser assintomático. Pode ser que você tenha a doença e você nem saiba. Ou talvez você ache que seja só uma tossezinha boba, alguma coisinha simples e tal. E tem bastante casos assim. Além disso, talvez você possa ter tipo uma gripezinha leve, com uma febrinha baixa, uma tossezinha e tal. Ou você pode evoluir para sintomas mais graves. Normalmente, quem evolui para sintomas mais graves são pessoas mais velhas, porém, estão aumentando o número de casos em pessoas mais jovens e até gente que não é fator de risco. Fator de risco da doença seriam, por exemplo, pessoas com doenças respiratórias ou outras doenças anteriores. Os sintomas mais graves, eles incluem febre alta, pneumonia, insuficiência respiratória e até mesmo óbito. E normalmente eles surgem entre o segundo e o 14º dia, embora essa informação ainda seja muito, digamos assim, ampla e muito precoce, porque nós ainda não sabemos muito sobre o vírus. Tá, e como que a gente trata isso? Importante, não existe vacina. Pelo menos em abril de 2020 ainda não temos vacina.
infelizmente. Existem várias formas de a gente fazer esse tratamento. Por exemplo, a febre a gente trata com antitérmicos. Os casos mais graves são usados suportes ventilatórios, respiradores, medicamentos estão sendo testados, embora até o momento a gente não possa falar que um medicamento específico funciona muito bem para a Covid-19. Porque ainda estão sendo feitos vários estudos e é muito perigoso a gente falar que esse medicamento funciona sem ter testado em várias pessoas. Porque pode ser que o mesmo medicamento que reaja muito bem para uma pessoa em uma situação, em uma outra situação diferente possa gerar até reações adversas. E a prevenção? Como é que a gente se previne? É aquela coisa, esse vírus ele se propaga muito facilmente, muito rápido, então tem que tomar muito cuidado para não transmitir ele, principalmente nesses casos que são assintomáticos. Pode ser que você tenha doença, não saiba e está espalhando por aí e alguém que pegou de você pode ser que tenha problemas graves. Bom, a recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde, hoje encabeçado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, é que a gente evite aglomerações, sempre cobrir a boca ao tossir e espirrar, de preferência com o cotovelo, lavar as mãos com frequência e aquela lavagem não assim, lava 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 assim, tá bom? Então faz uma lavagem bem completa. Manter o distanciamento social, não compartilhar objeto pessoal. Gente, não é a hora de usar a escova de dente do namorado ou da namorada, beleza? Não vai... Gente, pelo amor de Deus, vocês não dividam a escova de dente que meu coração chora aqui, beleza? O que está se recomendando além disso, e é muito triste a gente falar isso, mas infelizmente é a situação que a gente está vivendo agora, é que só deve buscar auxílio médico quem tiver com um caso um pouquinho mais grave. Porque se você não tiver um caso muito grave, pode acontecer o seguinte. Por exemplo, eu tô com uma febrezinha um pouquinho alta e tal, acho que tô. Pode ser até que você tenha e você não tenha sintoma nenhum grave, nada. Fica lá na tua casa, no teu quartinho, passa, isola, tudo certo. Mas se você for no hospital para ver se você tem, pode ser que você transmita para outras pessoas que estão em situação pior. E nesse caso vai afogar ainda mais o nosso sistema público que, infelizmente, já não vai dar conta do recado. Bom, esse é o panorama geral sobre o que é o coronavírus, o que é a Covid-19 e tal. E pode ser que ele caia na sua prova de algumas outras formas, como, por exemplo, disfarçado em uma questão de biologia, perguntando sobre vírus, bactéria. Esse até é fácil, né? Todo mundo sabe que é vírus porque está no nome do negócio. Então, acho que é uma daquelas poucas vezes que você vai acertar se perguntar se é um vírus ou uma bactéria. Mas se perguntar mais detalhes sobre, você vai saber diferenciar o que é um vírus e o que é uma bactéria? Eu te ajudo. Uma bactéria ela é um organismo vivo unicelular. Elas são procariontes. O que isso significa? Que o núcleo ele não é envolto por membrana plasmática. Além disso, elas são desprovidas de organelas celulares, com exceção dos ribossomos. O DNA disperso no núcleo. A reprodução ela é assexuada por mitose. E além disso, elas podem ser benéficas. Afinal, quem nunca ouviu falar dos lactobacilos vivos, né? Yakult pra galera, é isso aí. Bom, e elas são combatidas com antibióticos. Tá, e os vírus? O que tem os vírus? Os vírus, eles são acelulares, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Que eles não podem viver muito tempo fora de uma célula hospedeira. Acho que deve ser por isso que eles ficam loucos para procurar outra célula para se multiplicar, não sei das quantas, porque eles precisam de uma célula, senão eles morrem. A reprodução é por replicação e eles apresentam material genético, que pode ser RNA ou DNA. E são combatidos através de antivirais. Uma outra possibilidade de falar sobre isso pode ser talvez até numa prova de, sei lá, geografia, história, ou até mesmo matemática, por que não? E pode ser, por exemplo, uma abordagem sobre como outros países estão lidando com o vírus. Até na prova de biologia pode cair esse tipo de questão, que é, por exemplo, a imunidade de grupo. Você já ouviu falar disso? Essa foi a estratégia inicial utilizada pelo Reino Unido. E essa estratégia, ela, de certa forma, ela permite
que as pessoas mais velhas ou com fatores de risco, elas fiquem expostas ao vírus. Então, é uma estratégia bem polêmica. E eu explico para vocês como funciona. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Essa imagem, ela mostra que antes da imunidade de grupo, todo mundo é propenso a pegar a doença. Uma pessoinha, ela transmite para outra, todo mundo vai transmitindo para todo mundo. E o que acontece é que aos poucos as pessoas vão se tornando imunes. E daí se torna isso que está acontecendo aí na figura 2. O que acontece quando a pessoa se torna imune? Ela não transmite mais para os outros. Daí pode ser até que transmitam para ela, mas daí ela é imune e ela não recebe. É como se tivesse um bloqueio ali em torno dela. E além disso, vocês podem ver na imagem que pode ser até que uma outra pessoa pegue depois de uma outra pessoa, enfim. Mas aos poucos todo mundo vai se tornando imune e dessa forma é feita a imunidade de grupo. Essa estratégia ela é muito utilizada em rebanhos de animais, ou seja, por exemplo, no rebanho de animal eles vacinam somente os animais que circulam mais. E o que acontece? Como esses animais estão imunes, eles não passam para os outros. Esses que são os que mais circulam, eles não vão transmitir porque eles são imunes. E nesse caso a economia pode ser bem grande. Um outro caso desse tipo de estratégia é utilizado, por exemplo, com a rubéola. Como as crianças são as que mais transmitem a rubéola, o que se faz hoje em dia? É feita a campanha de vacinação nas crianças. E dessa forma, por exemplo, quando a criança vai lá para a escola, ela não vai transmitir para os amiguinhos, porque a maioria está imune. Então dificilmente um vai transmitir para o outro. Porque mesmo que um não seja imune, a hora que ele vai transmitir, o outro é imune, não pega, e dessa forma vai tendo o controle da doença. E daí você vai me perguntar, tá, mas isso funciona? Bom, no caso do Reino Unido, infelizmente não. E aí eu mostro que, por exemplo, pode ser utilizado até numa questão de matemática. Existem modelos matemáticos que demonstraram que se o Reino Unido continuasse utilizando essa estratégia de imunidade de grupo que eles estavam utilizando, mais até 250 mil pessoas poderiam morrer no Reino Unido. Ou seja, foi através de um modelo matemático que eles chegaram nisso. E talvez eles queiram colocar isso na tua prova disfarçado numa questão de matemática, por que não, né? Por hoje, é isso. Eu espero que possa ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre como isso pode cair na sua prova de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser ver fontes, quiser ler mais sobre o assunto, eu vou deixar o link de 2 artigos aqui na descrição desse vídeo. Um é sobre como o coronavírus pode cair na sua prova e o segundo é falando sobre imunidade de grupo. Ambos estão no nosso blog do Quack e se você quiser acompanhar todas as nossas novidades, também eu vou deixar o link do nosso Telegram, nosso canal no Telegram, e se você se inscrever lá, você vai ser sempre o primeiro a receber as nossas notícias, beleza? Espero que você tenha curtido e que o vídeo possa te ajudar. Obrigada!